Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, bem? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a passagem de Zaqueu. Os irmãos lembram? Zaqueu publicano, tá? Eu quero deixar alguns detalhes acerca da vida de Zaqueu, tá bom? E alguma desavença, né, que dá a entender assim, mas na verdade eu quero chamar alguns protocolos, né, judaicos que Jesus ele vai quebrar, não dentro da lei, mas os protocolos judaicos, né, que vão levantar uma grande fúria entre os judeus, os doutores, os sacerdotes, contra o próprio Jesus, né, entrando ali na cidade de Jericó. Por quê? Porque Jericó, o seu nome já dá, né, a sua característica, o seu testemunho. Jericó tem o seu nome, né, fragância, ou seja, a cidade das fragrâncias ou do incenso. Jericó era a cidade onde fazia ou levantava, consagrava sacerdotes, né, e separava para a área sacerdotal, né? Em Jericó era onde eles se levantavam, os doutores, mestres, faziam suas consagrações. Então Jesus, como um rabi, indo a Jericó, né, o mestre entrando em Jericó, ele tinha que, primeiramente, dentro de uma hierarquia, de uma visão judaica, ele tinha que ir primeiro dentro do mostreiro, visitar, né, ali a casa, o lugar onde tinha as consagrações, onde fazia as consagrações, ungia, né, futuros sacerdotes. E tinha que entrar e visitar a casa dos sacerdotes que habitavam ali, que moravam ali. Mas Jesus, ele entra em Jericó e ele quebra todas essas questões, não quebrando exatamente, mas Jesus mostrando que aquilo que era maior do que uma consagração, que aquilo que era maior do que uma visão das autoridades, né, sacerdotais ali, era a conversão e o valor de uma alma. Era muito mais importante, tá bom? Porque Jesus ele vai ali de encontro com um propósito, irmãos. Nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Zaqueu ele ouviu falar de Jesus e ele foi encontrar Jesus. Mas eu quero te mostrar aqui a outra versão dessa história, porque Jesus ele foi com um propósito, tá? Ali em Jericó, era mudar a vida de Zaqueu interiormente, exteriormente, mudar a família, mudar a sua história, o seu testemunho, tá? Por toda, né, aquele momento ali, aquele dia ali, Deus ia mudar por completo. Lembrando que no ministério de Jesus, tinha um a qual não Jesus escolheu, mas ele mesmo, Mateus, vai dar essa característica, que um dos discípulos de Jesus, entre os 12, ele se ofereceu para seguir a Jesus, né? Lembra daquela passagem que Jesus até vai citar uma resposta, ele, olha, as raposas, as aves do céu têm os seus ninhos, né, os seus lugares para habitar. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus dá essa resposta a um homem que se ofereceu a seguir. Esse homem era Judas Iscariotes, tá? Mas Jesus já sabia o propósito, a intuição do seu coração. Deus já deu a palavra exata. Não me segue por ambição, não me segue por se oferecer e querer algo em troca. Eu não tenho nada, eu só tenho que o reino entregar sobre ti. Tá? Então Judas foi seguir a Jesus Cristo mais ciente, mas mesmo assim a sua mente, sua ambição já plantada no seu coração foi uma porta onde Satanás o levantou para atrair o próprio Cristo, tá? E ressaltando essa mensagem, que não fugindo da passagem de Zaqueu, o publicano, tá? Judas Iscariote era irmão de criação de Zaqueu, o publicano. Então Jesus já sabia, o Senhor já conhecia a família de Judas Iscariotes,
Jesus já sabia de Zaqueu, a história de Zaqueu. Tá? Eu quero te contar um pouquinho dessa história. Tá? Zaqueu, da tribo de Levi, por direito, exerceu o seu chamado sacerdotal, estudar e trabalhar, tá, ali junto com os sacerdotes, exercer, né, como todo aquele que da linhagem sacerdotal, que vinha da linhagem, tá, ali de Arão, cumprir os seus chamados, o seu ministério no templo. Zaqueu, ele tinha por direito esse legado, mas também dentro da lei de Moisés, tá, tinha aquele que estava escrito, aquele que vai servir no altar não pode ter defeito, tá? Não pode ter nenhum defeito sequer, tá? E eu vou te entregar o detalhe de Zaqueu. Qual era o defeito de Zaqueu que os sacerdotes, tá, não aceitaram ele, buscando e acharam na lei de Moisés uma passagem que ele não poderia exercer. O defeito de Zaqueu é que ele era muito pequeno, tá? Zaqueu tinha 1,50 m de altura, era muito pequenininho, amém? E por este motivo, Zaqueu foi excluído, vamos dizer, excomungado, desprezado, de servir, de exercer o seu ministério por direito, tá? Legalidade, legalizado pelo próprio Deus. Então, o homem, os sacerdotes, excluíram. Amém? Não é diferente hoje, irmãos. Quantos são levantados por Deus, têm um chamado, a unção de Deus, e são deixados de fora por líderes ao olhar e dar uma sentença humana, antibíblica, a visão terrena, passando em cima da autoridade e hierarquia de Deus, exclui muitos, deixa de lado muitos ministérios. Não é verdade? Foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Mas o que eu quero te chamar dentro dessa história muito intrigante, envolvente e que traz um renovo de fé para a nossa vida, é que Zaqueu, ele não desistiu. Zaqueu, ele se formou, tá? Zaqueu, ele estudou, se formou. Zaqueu, ele foi um vereador, tá? Zaqueu, ele foi prefeito da cidade. Zaqueu, ele se formou, né, em contabilidade, trabalhou no banco da época da cidade. E Zaqueu estudou também para ser um fariseu, tá? Então, Zaqueu estava capacitado no conhecimento, nas profissões, mas o seu povo, as lideranças espirituais, desprezaram ele, o que ele tinha por causa do seu tamanho. Roma o abraçou. Ele não desperdiçou a oportunidade que Roma deu a ele. Ou seja, Roma viu em Zaqueu o que a nação, a sua pátria, os seus líderes espirituais não viram. Até viram, mas desprezaram. Então Roma o abraçou ali e investiu. E ele o abraçou a oportunidade e foi trabalhar como chefe dos publicanos. Ele era chefe, tá? Ele tinha uma autoridade, um patamar, pelo que ele buscou, pelo conhecimento que ele tinha. Roma o colocou em um pedestal alavancado. E ele era chefe dos publicanos. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Por causa disso, tá? A sua pátria, os seus irmãos judeus, a liderança sacerdotal, mestres, olharam e viram, tinham uma visão de Zaqueu como um traidor da pátria, alguém que traiu a sua pátria,
alguém que traiu seus irmãos, tá? Então essa era a visão, e por causa disso, Zaqueu, ele carregava entre si ameaças de morte para ele, para a sua casa, para os seus filhos. Zaqueu tinha 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, tá? E toda a sua casa recebia ameaças, tá? Então ele corria risco de vida. Ele estava correndo um grande risco de vida, tá? Então por isso, irmãos, que vêm as perguntas, eu mesmo me faço e eu vou atrás delas e encontro respostas. Por que Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus? Era somente porque Zaqueu era de 1,50 m de pequena estatura? Não era. Primeiro que Zaqueu, esse aqui é um ensinamento para nós cristãos. Primeiro que Zaqueu, ele tinha consigo ameaças, e nas ameaças que ele tinha, ele agarrou uma vigilância e não se aproximou da cidade, dos irmãos, da multidão que estava ali ao redor de Jesus. Segundo, ele sobe na árvore, tá? Primeiramente buscando uma proteção, tá? Que ninguém poderia o ver da altura que ele tivesse daquela árvore, ninguém poderia ver ele, estava alto. E dali ele tinha visão para ver a Jesus, para enxergar a Jesus. Então aqui, nessa passagem, eu vejo dentro de Zaqueu, tá? A sede de conhecer a Jesus, a sede de receber o alivio, um ponto final sobre a situação, a vida que ele vivia, as ameaças, tá? Porque o povo, a sua pátria, julgava, apontava e tinha como um ladrão, um traidor. Mas ele apenas abraçou a oportunidade que foi lançada para ele. Por quê? Porque a sua liderança não deu, a sua pátria não deu. E ele tinha potencialidade, tá? Então, por causa disso, ele sobe na árvore para ver Jesus. Outro ensinamento profundo que eu consigo ver pela graça de Deus concedida quando Zaqueu ele sobe na árvore para ver Jesus, não somente a vigilância de ser visto na rua, por temer a multidão que estava lá ao redor de Jesus, a vigilância em busca de uma segurança, mas eu consigo ver também em Zaqueu, tá? Que quando Jesus ele passa, porque ele foi com um propósito, ele já sabia, ele já investiu no irmão que era Judas Iscariotes por criação de Zaqueu, e ele viu que estava perdido, então ele foi buscar, ele não desiste. Sabe o que Deus está dizendo, o que Deus diz para nós, nesse entendimento que eu recebo de Deus, que eu passo para os irmãos? É porque a situação, por mais que ela pareça perdida, e por mais que em algumas situações está perdida, Deus ele nunca desiste. Deus ele sempre está avante. O que precisa é nós acreditarmos e perseverarmos, porque o sobrenatural nós veremos e viveremos e contaremos dele. Amém? Então, o importante é que Jesus passou, tá, debaixo da árvore. E Jesus, há muitos que pregam, eu já vi pregar e eu gosto muito disso. Jesus olha. Zaqueu não deu sinal, ninguém o viu, mas Jesus o viu. Então tinha um propósito. Ele foi com um propósito em Jericó. Tá? E ele olha e diz: Zaqueu, desce. Desce depressa, porque hoje me convém a mim pousar na tua casa. Eu acho interessante esse diálogo de Jesus para Zaqueu, que ele diz: Zaqueu, desce. Desce depressa. Eu recebo para a minha vida e eu quero passar para os irmãos esse entendimento, que quando
Deus diz para Zaqueu, Jesus ele diz para Zaqueu, Zaqueu, irmãos, em toda a ameaça, há muitas visões de revelações, teologicamente também falando. Zaqueu estava lá em cima da árvore. A primeira visão, linha teológica, é o que? Zaqueu estava em um patamar muito alto, era rico, tá? Tinha tudo, do bem e do melhor. Tá? Então ele estava em um patamar muito alto. Primeiro conceito de revelação de Deus, para receber a Jesus, para Jesus entrar no interior, no mais alto que tiver, você tem que descer, você tem que reconhecer a grandeza e reconhecer e descer em humildade para receber Jesus. A segunda linha teológica que eu vejo nesta passagem, que Jesus diz, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Isso aqui é uma revelação de Deus, tá? Eu vou além da teologia, entregando isso para você. Quando Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, eu vejo Jesus dizendo, Zaqueu, chegou o momento de eu alicerçar as ameaças que estão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, de eu aniquilar, tá? Em geral, tudo aquilo que é lançado, palavra de maldições, tá? As invejas, porque muitos te desprezaram e viram que você ia fracassar, mas viram você se levantaram porque você abraçou a oportunidade de Roma e você era superior, era chefe, tá? Então esperavam de ti um homem fracassado, uma pessoa fracassada, mas viram que você não é um fracassado. Então se levantaram, aqueles que te odiaram, aqueles que não te odeiam, te invejam. Então desce, chegou o momento de jogar por terra toda a fúria, as ameaças, as invejas contra a tua vida, desce. Porque chegou o momento de eu pousar a tua casa. Quando eu vejo essa palavra na tua casa, eu vejo Deus falando no teu coração, na tua mente, na tua alma, fazendo parte da tua vida. Tá? Eu vejo também Jesus dizendo na tua casa, através de ti, eu vou entrar na tua família, vou resgatar os teus, através de ti, de eu entrar na tua casa, eu vou mudar, por geral, todos os teus familiares. Eu vejo muitas mensagens lindas que o Senhor me entrega. Jesus dizendo, desces aqui, porque hoje me convém pousar na tua casa. Tá? Então ele desce. E aí, irmãos, o mais interessante que nós vamos examinar as escrituras sagradas, nós vamos ver que muitos começam até a murmurar. E quem vai murmurar aqui não era qualquer pessoa. Quem vai murmurar aqui e questionar que Jesus estava entrando na casa de um ladrão ou de um salteador era a própria liderança. Tá? Eram os próprios intérpretes das escrituras. Sabe o que eu ganho com isso e que eu quero passar para os irmãos? É que muitas das vezes, quando Deus visita os pequeninos, quando Deus visita aqueles que estão passando por grandes escárnios, desprezos, humilhações, rejeições, sempre quando Deus visita para mudar a história por completo, a primeira visão e a primeira crítica não vai vir daquele que não conhece a Deus. Não vai vir daquele que não tem intimidade, não. Vai vir daquele que se diz conhecedor, daquele que se diz ministro. É deles que virão. Tá? Isso aqui, irmão, não é nenhuma afronta, não é nenhuma palavra antibíblica, é Bíblia. Eu prego Bíblia, eu ensino Bíblia, eu interpreto Bíblia pela graça e a instrução do Espírito Santo. Tá? Jesus entra. E quando Jesus ele entra na casa, tá? Zaqueu, ele vai se declarar para o Senhor. Ele vai dizer, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais, ou quadruplicada vezes mais, aquilo que eu tenho tirado. Tá? Eu quero te dar um detalhe nisso aqui que Zaqueu disse para Jesus ao se declarar.
eu vou retribuir aquilo que tenho tirado quadruplicadamente ou 4 vezes mais de alguém. Eu vou dar em dobro. Zaqueu estava dizendo, irmão, não era que ele tinha roubado, tá? Na visão da sua pátria, na visão dos seus irmãos, ele era tido como ladrão, tá? Então Zaqueu estava dizendo para Jesus, a partir de hoje, todos irão ver, todos irão presenciar, porque eu vou testemunhar e vou mostrar para todos aqueles que me apontaram, para todos aqueles que me acusaram, tá? Eu vou retribuir, eu vou testemunhar a diferença do que hoje o Senhor está fazendo na minha vida, tá? Muitos interpretam que ele ia devolver a questão de dinheiro que ele estava roubando, né? E na verdade a interpretação original é que ele estava dizendo para Jesus, eu vou retribuir. Sabe o que eu aprendo com isso? É que aquele que lança palavras, aqueles que lutam contra nós, a igreja do Senhor, aquele que despreza, que humilha o servo, a serva de Deus, quando Deus começar a te honrar, a te exaltar, faça a diferença. Jesus disse, que proveito tem vós de revelar o Evangelho, amando somente aquele que vos ama? Pois eu vos digo, amei aquele que vos persegue, amei aquele que vos odeia, tá? Essa é a diferença. Era o que Zaqueu estava dizendo para Jesus. Jesus, eu vou mostrar, eu vou retribuir o amor, eu vou mostrar que eu sou diferente. E que a visão que eles têm de mim é uma visão terrena, mas eles não sabem, porque hoje eu encontrei em ti a segurança da minha vida. Hoje eu encontrei em ti o refúgio. O Senhor cortou o laço da morte. O Senhor cortou o laço do jugo sobre a minha vida. Agora, eu tenho liberdade para testemunhar e mostrar a diferença no meio deles. Os religiosos, tá? As lideranças religiosas, os intérpretes das Escrituras. Eu vou mostrar a diferença, tá? Então nós vamos ver a diferença daquele que tem um reino implantado dentro de si e daquele apenas que a segue, daquele apenas que interpreta. Zaqueu estava dizendo a Jesus, eu vou retribuir quadruplicadamente. Eu vou testemunhar, Senhor, de corpo, alma e espírito, e vou me esforçar um pouquinho mais para retribuir o que o Senhor está fazendo por mim. Porque Zaqueu reconheceu que Jesus cortou o laço da morte, da perseguição, o laço da escassez, do desprezo, tá? Jesus cortou não só sobre a vida dele, mas sobre também toda a sua família. Irmãos, Jesus ele entra na casa de Zaqueu, não vai dar tempo de falar nesse vídeo, tá? Há 3 bases dentro da teologia, tá? 3 bases de casa. Hoje me provém a mim pousar na tua casa. Em outro vídeo eu vou falar das 3 bases ou 3 linhas teológicas das 3 casas de Zaqueu que Jesus estava se referindo, tá? O que é importante, irmãos, é que toda a história de Zaqueu, tudo que ele passou, tá? Ele perseverou, ele investiu nele, ele acreditou nele. Sabe o que Deus está dizendo para nós, para você que está assistindo? Que muitos podem não acreditar em você, muitos podem desacreditar, mas o importante é que Deus já acreditou, Deus acredita, mas você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar no teu potencial. E com a ajuda, as dádivas, as virtudes do Espírito Santo, você é mais do que vencedor. E você pode chegar nos teus propósitos, você pode chegar nos teus objetivos. Amém? E sabe qual é o importante? Uma revelação que eu quero te passar deste vídeo acerca de Zaqueu é que nós vamos ver que Deus salvou Zaqueu, mudou a vida de Zaqueu, a sua casa, a sua família,
Mas nós não ouvimos mais falar de Zaqueu. Nós não ouvimos mais falar sobre a sua história, o que aconteceu com Zaqueu, quem foi Zaqueu? Será que Zaqueu foi um dos discípulos? Será que Zaqueu foi um missionário, um pastor de igreja? O que aconteceu com Zaqueu? Porque Deus, ele não foi lá somente em Jericó para libertar, jogar o jugo da morte, o jugo, né, da calúnia por terra na vida dele, mas mudar a sua vida. Mas será que Deus só tinha um propósito, Jesus? Só tinha um propósito de mudar a sua história, a sua família, salvar a sua alma? Deus te ama. Vou te passar um ensinamento dentro da palavra de Deus a você que só acredita que Deus só quer salvar você, que você não tem que fazer nada, você só tem que ir na igreja, sentar, ouvir a palavra, dar um glória e voltar para casa. Deus quer mais da tua vida. Deus, ele não quer só te salvar, ele quer te usar na obra, no reino dele. Você precisa acordar, se colocar à disposição do reino de Deus para ser uma ferramenta, uma arma, um vaso poderoso nas mãos de Deus, usado nas virtudes, na autoridade e na graça do Espírito Santo. Tá? Eu quero te levar agora em Atos dos Apóstolos. Você lembra de Matias, aquele mesmo que foi ungido com Paulo, que outrora era Saulo de Tarso? Você vê que a igreja orou e dois ali foi ungido, e somente o ministério do apóstolo Paulo foi alavancado, cresceu, né? E a sua história é composta em todo o Novo Testamento. E o que aconteceu com Matias, aquele que foi ungido com Paulo? O seu ministério, muitos interpretam, né, que Matias, seu ministério era pequeno, não cresceu, não deu fruto. Muitos interpretam, colocam até mensagens, né, usando a pregação de João Batista, aquele que não der fruto, o machado está colocado sobre a árvore, é cortado, queimado e pisado pelos homens. Né? Muitos interpretam e colocam esta mensagem do ministério de Matias, que não deu fruto, não cresceu. Atos dos Apóstolos, nós não vemos a sua história crescer. Esse Matias, irmãos, tá? É o mesmo Zaqueu, o publicano. Tá? Foi ungido junto com Paulo. E o ministério de Zaqueu, agora, a qual no Novo Testamento nós encontramos como seu nome de Matias, em outro vídeo eu quero dar o porquê que foi chamado ele de Matias. Tá? O seu ministério cresceu e foi um ministério poderoso em Cristo. Na década de 70, Roma invadiu, né, a nação de Israel, Jerusalém, destruiu, né, foi aquele massacre terrível, tá? E nesse tempo da década de 70, Zaqueu, ele pega toda a sua família e ele vai para a França. Ele viaja para a França com toda a sua família. E lá na França, o seu ministério ele brota. O seu ministério começa a dar fruto. E lá na França, Deus o levanta, um dos maiores missionários no país da França, que era Matias, que na verdade era Zaqueu, e foi um dos maiores ganhadores de alma naquele lugar. Tá? Cumpriu o seu ministério, cumpriu o seu chamado, e foi uma bênção nas mãos de Deus. Tá? O que eu quero entregar para você, no fim desta mensagem, é que, meus irmãos, não desista, persevere, invista em você, invista no seu ministério, invista em conhecer, em conhecimento, invista em sabedoria, tá? A sabedoria ela não é gratuita. Gratuito é o dom da inteligência, Deus dá, mas a sabedoria você vai adquirir, você tem que investir. Quando Deus falou com Salomão, ele pediu sabedoria, Deus deu o dom da inteligência.
E Salomão, ele adquiriu a sua sabedoria, irmãos, de uma maneira tão gloriosa. Em outro vídeo eu vou falar como ele adquiriu a sabedoria que Deus deu para ele através do dom da inteligência, a facilidade de aprender. Ele investiu. Ele pegou o reino apenas com 1000 bois. E os 1000 bois ele sacrificou para Deus. Deus recebeu o sacrifício. Tá? Ele investiu. E Deus deu sabedoria, mas ele pagou um preço. Qual é o preço que você tem pagado para adquirir a sabedoria de Deus? O dom, ele te entregou a inteligência, capacidade mental, intelectual. Qual o preço que está pagando para adquirir sabedoria de Deus? Zaqueu, a liderança, não, para eles, vamos dizer, um de nós cristãos naquela época, nós já entregava os pontos. Porque o próprio espelho, que era a liderança, os intérpretes das escrituras, olha, você não pode. Mostrar ali, ó, a lei está escrita que nenhum com defeito pode. Ele era apenas pequeno, mas ele investiu, evoluiu, tá? E quando ele estava já, né, preparado ali, Jesus foi resgatá-lo. Jesus foi de encontro a ele. E Jesus levantou um missionário sobre a vida dele. Então nunca é tarde, tá? Por mais que o teu ministério não está crescendo, ou cresceu e ficou em uma mediunidade ali parado, Deus ele tem mais, acredite, persevere e busque, Deus vai alavancar, Deus vai multiplicar, Deus vai te usar mais. Tá? A mensagem de Zaqueu ela é muito profunda. Eu aprendo muito para mim, para minha vida, e eu quero passar para você. É o renovo de fé, é o renovo de estrutura espiritual, ministerial. Tá? A palavra de Deus ela traz um renovo, um poder sobre a nossa vida. Eu digo para os irmãos, eu gosto muito de uma palavra profunda, uma palavra detalhada, uma palavra que eu vou chamar de uma feijoada, algo bem forte. Essa que me alimenta, essa que me dá poder para andar. Este canal é para você. Por isso, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Porque esse canal, você vai crescer no conhecimento de Deus, crescer no entendimento das Escrituras Sagradas. Você vai se fortificar pelo poder da revelação profunda de Deus através da sua palavra, dentro dos ensinamentos teológicos da palavra de Deus. Amém? Eu quero gravar outro vídeo, tá? Falando sobre Zaqueu. Eu quero falar sobre o nome, o significado de Zaqueu, né? Que a palavra Zaqueu é uma miniatura de... Quero citar aqui 4 nomes. Em outro vídeo eu vou dar esse ensinamento, tá? Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, é assim, meus irmãos. Essa é a história de Zaqueu publicano. Tem muito mais, aqui não dá tempo, mas tem muito mais, tá? E eu quero voltar um pouquinho lá sobre a árvore, te dar detalhes que eu não posso esquecer. Estava esquecendo, mas o Senhor me trouxe à memória. É que Zaqueu, quando ele sobe, e Jesus ele pede também para descer, não é só totalmente no alto daquele que está soberbo, tem que descer, se humilhar. Também tem esses pontos também, tá? Mas também quando Jesus ele pede para que Zaqueu desce, Zaqueu depressa, desce depressa, Zaqueu, vem depressa, tá? Corre depressa, tá? Esta mensagem é para nós também como igreja, é para pessoas que estão distanciadas, é para pessoas que é apenas ouvinte da palavra de Deus. E Jesus diz, desce, corre, te apressa, vem depressa ao meu encontro. Não desperdice o teu tempo. Tá? Outra revelação que eu recebo de Deus nessa mensagem, ele se esforçou tanto para subir naquela árvore. Mas Jesus, ele não desperdiçou o esforço dele para subir naquela árvore. Ele retribuiu. Tá?
muito mais do que ele poderia imaginar. Ele subiu naquela árvore com sede de conhecer a Deus, com uma vigilância e também por temer alguns dos judeus a verem ele. Ele se diminuiu como chefe dos publicanos, tá? Ou seja, a palavra se diminuiu, eu quero colocar como ele se humilhou porque era chefe, era rico, tinha propriedades, mas ele deixa tudo isso, vai subir uma árvore. Então ele vai, mais um nível que ele vai descer, é mais um nível que ele já está descendo para ver Jesus. Então ele se esforçou. A sua vida, ao subir nessa árvore, eu vejo um esforço. Ele tinha sede, mas naquela sede ele deu um passo naquela sede. Você tem sede de Deus? Você tem sede de conhecer a Deus? Qual é o passo que você está dando para conhecer? Qual é o passo que você está dando para crescer em Deus, no reino de Deus, para a glória de Deus? Qual é o esforço que você está fazendo naquilo que você está pedindo? Porque você ora, você pede, mas você está se esforçando no que você está pedindo, está dando um passo, está caminhando conforme o teu clamor, a tua oração. Pois assim como você ora, jejua, faz o propósito, você tem que andar em cima disso. E as fronteiras, Deus vai abrindo, os caminhos vão se abrindo. E a glória você vai ver ela se manifestando e o Senhor sendo glorificado. Tá? Aqui nessa árvore também, eu vejo um escape, porque ele foi para ver Jesus, mas tinha a multidão. Essa multidão vê, essa multidão o assassinava na hora, odiava, tinha como um ladrão, um malfeitor. Mas ele encontra uma árvore, um escape, tá? A você que tem sede, a você que parece tudo perdido, a você que está passando perigo de vida, perigo de perder tudo, de perder um membro familiar. A palavra de Deus para a tua vida. Deus tem um escape. Deus tem uma solução, tá? Você precisa agarrar e abraçá-la. Amém? Não desperdice a oportunidade de Deus na tua vida. Abrace ela. Porque grande é a tua vitória. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo.